Nós vamos falar hoje sobre a tão famosa e tão aclamada atualmente maca peruana. É mais uma enganação, um charlatanismo, um embuste da indústria farmacêutica fitoterápica, porque como ele é uma planta que nós vamos entender, é algo natural, ou realmente tem benefícios, né? Como é que vai ser, como é que é usado? Eu vou falar isso aqui no final do vídeo, e também no final do vídeo eu vou dizer quais são as contraindicações. Não é porque é algo fitoterápico, algo natural, que não tem contraindicações, ok? E eu quero dizer algo para vocês. Eu, como coloproctologista, eu sou um especialista, um cirurgião. Nós, médicos e principalmente especialistas, nós somos cheios de receios em relação a produtos naturais, né? Porque muitos deles não têm estudos, não têm comprovações científicas e a mídia fica falando, as pessoas ficam utilizando sem saber, às vezes, o mal que está sendo causado, o que irá causar. Por exemplo, um vídeo que eu tenho aqui sobre o noz da Índia, né? Que causou morte de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Tem um vídeo, se você quiser ver, que eu falo sobre noz da Índia, coloca Dr. Fernando Lemos aqui no nosso canal, você vai entender tudo sobre esse vídeo, ok? Então vamos lá. Eu já quero explicar para vocês o seguinte: o que é a tal da maca peruana? Tem muitas pessoas que não sabem. Na verdade, é uma planta que é utilizado da planta apenas a sua raiz, né? A maca peruana é um tubérculo, como se fosse um rabanete, como se fosse um nabo. Inclusive o formato dele, da maca peruana, parece um rabanete. Você usa aquilo que está enterrado na terra, ok? Na verdade, ela é cultivada onde? Ela é cultivada na Cordilheira dos Andes. E o Peru é um dos países, um deles, né, que consome muito a maca peruana. Mas em toda a Cordilheira dos Andes, se você dá uma olhadinha no mapa e ver quais os países que compreende ali a Cordilheira dos Andes, que ela corre em alguns países ali, todos têm a maca peruana. Ela só é cultivada acima de uma grande altitude, acima de 4.000 a 4.500 metros. Então aí explica-se, porque não é em tudo que é local que você vai conseguir a matéria-prima desse tubérculo, ou dessa raiz, como você queira chamar, ok? E eu comecei a estudar, ver estudos científicos, já feitos, alguns aqui no território nacional, no Brasil, outros tantos feitos fora do nosso continente americano, na Europa, alguns realizados nos Estados Unidos, também no Canadá, alguns no continente asiático também. E eu fiz uma compilação e cheguei a uma conclusão que eu já vou dizer para você agora de antemão. A maca peruana realmente ela é benéfica. Não é algo apenas para vender, é algo muito interessante. Eu mesmo, como especialista, me surpreendi analisando os estudos, vendo prós, vendo contras, com os benefícios dela. E eu quero, obviamente, dizer para vocês que ainda estão saindo novos estudos, e muitos estão ainda em andamento, para chegar a algumas conclusões mais definitivas ainda sobre a maca peruana. Mas eu já quero trazer aqui algumas conclusões preliminares, ok? Que na verdade estão mostrando, na maior parte dos estudos, estes benefícios. Vamos começar aqui. Na verdade, a maca peruana, ela tem, na verdade, vários benefícios, que eu vou citar aqui apenas alguns, mas os dois deles mais famosos, mais aclamados, quando começou a ser divulgado o uso da maca peruana aqui, o primeiro é o efeito, vamos usar o termo popular, o efeito afrodisíaco, de melhorar a libido, ou melhorar, ou falando um termo popular, o desejo sexual, tanto em homens como em mulheres. É verdade? Realmente é verdade. Nos homens, ele melhora a ação da testosterona, que é o hormônio masculino. E também melhora a qualidade do sêmen, tanto em volume quanto em mobilidade nos espermatozoides móveis, tanto que está sendo muito estudado agora na parte da urologia em relação à melhora da fertilidade. Aqueles homens que têm dificuldade de engravidar a sua esposa e o problema não está na mulher, está na qualidade do seu espermatozoide, estão estudando muito o uso já rotineiro da maca peruana nestes casos, né? Então realmente melhora a parte da libido.
E em mulheres, o que está sendo muito estudado e já amplamente falado é na ação daqueles momentos próximos da menopausa, né? Aquela pré-menopausa e durante a menopausa que começa a mulher com cansaço, com os seus fogachos, que é aqueles calorões que dão no meio da noite, às vezes muito na face também, né? Aquela fadiga, que não tem vontade de fazer absolutamente nada, e o que é tão conhecido nos períodos perimenopausa, que é a baixa da libido, né? A mulher perde muito o seu desejo sexual. E o que tem mostrado da maca peruana, de forma bem simplória, falando para vocês, porque eu estou falando com um público leigo, se eu fosse falar aqui para parte de um público especializado, que eu sei que nós temos, não é centenas, milhares de médicos ligados aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu iria usar termos mais técnicos, falar mais da ação do FSH, do LH, do estradiol, mas para você entender, ela equilibra os hormônios femininos. Porque na menopausa nós sabemos que acontece o quê? Uma grande queda. Então diminui esses sintomas péssimos da menopausa e também age na melhora do libido na mulher por causa desse equilíbrio hormonal, ok? O outro benefício tão aclamado pela maca peruana é em relação à perda de peso, né? É verdade, sim, é verdade, porque ela é muito rica em fibras. E essas fibras dela, como a maior parte das fibras, dá uma sensação de saciedade, como se você já tivesse te alimentado, ou um termo mais popular, como se estivesse já cheio, né? E isso aí faz com que a pessoa acaba comendo menos, e comendo menos acaba emagrecendo. Outros benefícios já estudados, um na minha especialidade, na coloproctologia, eu já citei agora, é rica em fibras. E se você ingerir a quantidade correta de água por dia, é só você pegar o seu peso e multiplicar por 0,03. Você vai chegar certinho na quantidade de litros que você tem que tomar de água por dia. A gente fala em média de 2 litros por dia, porque geralmente não muda muito isso. Um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do peso de cada pessoa. Ok? Você tomando seus 2 litros de água por dia e você consumindo a maca peruana, o teu intestino vai agradecer porque vai melhorar o bolo fecal e com isso o peristaltismo intestinal. Outro benefício é ação contra a osteopenia e a osteoporose, né? Que na verdade deixa os ossos fracos, podem levar até a fraturas por causa da osteoporose. Fizeram um estudo muito interessante, avaliando a densitometria óssea, que é aquele exame que faz análise de como é que está a qualidade do cálcio nos teus ossos, né? Da população do Peru, com várias populações de outros países. E na densitometria óssea, mostrou que a população peruana tem uma qualidade do esqueleto, dos ossos, muito melhor do que a maior parte da população de outros países. E foram analisar e viram que eles consomem muito a maca peruana. E a maca peruana, ela é rica em cálcio. Por isso que age contra a osteopenia e também contra a temida osteoporose. A osteoporose é um passo acima da osteopenia. Ok? Também ela é interessante para a prevenção da diabetes, né? Porque na verdade, como ela é rica em fibras também, a absorção da glicose, do açúcar, é muito lenta. Evita aqueles picos de glicose que tem que fazer com que o teu pâncreas, que é o que produz a insulina, não tenha que trabalhar de forma muito excessiva. E às vezes esse trabalho de forma excessiva acaba dando uma falência pancreática e levando a diabetes. Observou-se que ela tem uma ação interessante na parte da pressão arterial, hipertensão arterial sistêmica, porque ela tem uma ação de baixar a pressão e também ação cardiovascular, né? Ela tem fitoesteroides, né? Então ela diminui, tem uma certa ação na diminuição de problemas súbitos cardíacos, tipo anginas, tipo infartos, ok? Porque ela também ajuda a baixar os níveis de colesterol, que na verdade foca aquelas placas de ateroma, que a gente chama, que é o que vai entupindo as artérias cardíacas, que as mais famosas são as artérias coronárias. Outro benefício da maca peruana, ela age sim no sistema nervoso central, diminuindo níveis de ansiedade, porque ela compete com a adrenalina, e melhora a cognição, a memória, a atenção. Tanto que também tinha um nome antes falado, né? Porque a maca peruana teve uns outros nomes, né? Um deles foi um nome que meio saiu em desuso, que era chamado de Viagra dos Incas.
por causa daquela ação afrodisíaca que eu falei, e também chamado como maca ginseng, ou ginseng maca. Ginseng todo mundo sabe que é um componente fitoterápico que é bom para o sistema nervoso central, para a memória. Então, mas era por causa dessa função de melhorar a cognição. Outra coisa que tem estudado muito para a maca peruana nos homens, depois dos seus 45, 50, 55, em relação a HBP, hiperplasia benigna prostática. Sabemos que os homens, a partir dos seus 50 anos, a próstata começa a crescer. E muitas vezes esse crescimento é um crescimento benigno, né? E a maca peruana, ela age numa enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai fazer essa próstata crescer, ok? Porque ela faz um hormônio de hidrotestosterona agir no outro lá, que não vem ao caso a gente falar sobre a fisiologia agora aqui, e isso aí ela ajuda a controlar o crescimento benigno da próstata em homens, né? Muito interessante, né? Outra coisa que está sendo muito estudada em relação, ela dá uma segurada no envelhecimento, porque ela compete com uma proteína chamada interleucina 6. A interleucina é uma proteína produzida pelos leucócitos. Leucócitos são os glóbulos brancos que nós temos no nosso sangue, que são a parte do sangue que vai para as defesas, né? Quando tem uma infecção, os leucócitos sobem, né? E eles produzem proteínas. Essas proteínas, algumas delas são chamadas de interleucinas. E a interleucina 6, ela é uma proteína que tem ação pró-inflamatória. E essa ação dela pró-inflamatória auxilia o envelhecimento. E com o passar dos anos e com os níveis de estresse elevados, essa interleucina 6 ela se mantém alta. E a maca peruana compete com ela. Interessante, né? Outro benefício, para nós podermos finalizar aqui dos benefícios da maca peruana, é que ela melhora a resistência aeróbica. Ou seja, ela melhora a qualidade dos exercícios que nós usamos oxigênio, ou seja, são aquelas caminhadas mais longas, são as atividades físicas, né? Então ela dá uma qualidade mais para quem faz atividade física, quem faz academia, para os atletas, ok? Ela não tem aquela ação naquela tipo de exercício explosivo, aquela ação anaeróbica, aquela corrida de 100 metros rasos, aquele levantamento de peso, mas para aqueles exercícios que tu usa oxigênio, que são exercícios aeróbicos, tipo uma maratona, um Cooper, uma caminhada mais rápida, um exercício de musculação mais para condicionamento, tem grandes benefícios, né? Nós especialistas, eu propriamente dito, a gente sempre ficava com o pé atrás quando via que tinha muitos benefícios, né? Muitos benefícios, na verdade não tem nenhum, só que todos esses que eu citei para você aqui são benefícios já citados em estudos e repetidos em vários estudos, então por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Como é que a maca peruana é vendida? No Brasil ela é vendida de duas formas principais. Em forma de cápsulas, né? Tem vendido já na farmácia, pronta ou manda manipular, né? Geralmente cápsulas com 500 gramas, né? 500 miligramas, perdão. Ou em forma de pó, né? Parece uma farinha, né? Tem alguns locais que estão vendendo a maca peruana em forma de sachê, que é para tu fazer, tipo aqueles saquinhos de chá, para fazer também em infusão, né? As cápsulas, né? Geralmente, essas cápsulas de 500 miligramas, a posologia geralmente é de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Eu geralmente, quando oriento, eu mando utilizar de 8 em 8, ou seja, 3 por dia. E uma grande dica, ó, sempre tem que comer algo antes de ingerir ela, porque ela pode ter uma açãozinha um pouquinho pesada para o estômago. Principalmente tem aquelas pessoas que têm problemas gástricos, né? Então tem que, ó, comer alguma coisa antes, né? E em forma de pó, dessa farinha, você pode usar uma colher de sopa rasa no iogurte, no suco, junto com o teu cereal, junto com a tua fruta, até mesmo na comida, porque ela não tem sabor, né? Sabor quase absolutamente nenhum, né? E em forma de sachê, para usar em forma de infusão, você pode utilizar até 2 a 3 sachês por dia, que são as orientações. Eu não tenho muita experiência com esse uso de forma desses sachês para infusão, tipo chá, né? É mais na forma de cápsula, mais na forma de pó de farinha, né? Quem não pode usar? Quais são as contraindicações? Tem contraindicação? Tem. Quem é alérgico a corante, qualquer tipo de corante. A maca peruana ela tem uma reação cruzada com corantes. Então aquelas pessoas que têm alergia a corantes
não utilizam. Segunda coisa, não deve ser utilizado abaixo de 18 anos. Por mais que você vai ver alguma bula que pode utilizar em adolescentes, os estudos têm mostrado que é só acima de 18 anos. Mas na verdade o que eu tenho observado nos estudos são geralmente pessoas acima de seus 30, 35, 40 anos que estão utilizando a maca peruana, né? Terceira coisa, muito cuidado com pessoas que têm hipotensão. Aquelas pessoas que têm a pressão baixinha, já que a maca peruana ela baixa a pressão, então muito cuidado. E para finalizar de contraindicação, pessoas que têm úlcera gástrica ou gastrite muito intensa, porque essas cápsulas ou até mesmo a farinha pode dar uma certa desconforto, uma certa azia, um certo refluxo em pessoas que têm essa doença gástrica um pouco mais intensa, ok? Em resumo, é um belo de uma substância natural, fitoterápica, com pouquíssimas contraindicações, ok? Se inscreva no canal, dá aqui o like, curta se você não curtiu esse nosso vídeo aí e compartilhe.